tarde a todos. Bem-vindos à sala de conteúdo da IntelliPost. A gente está fazendo algumas conversas sobre a tecnologia para uma entrega perfeita. Bom, a nossa conversa agora ela se chama Como a tecnologia e a inteligência artificial estão contribuindo para a qualidade das entregas no e-commerce. Então, a gente acompanha os noticiários, as novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial nos últimos anos, ela impacta bastante o nosso dia a dia. E, claro, nos processos logísticos de e-commerce isso não seria diferente. Então, a gente sabe que elas podem impactar positivamente esse cenário, né? Então, agora a gente vai conversar e falar sobre o potencial dessas tecnologias para ajudar os varejistas, online especialmente, seja vender mais, reduzir custo e melhorar a experiência dos clientes. Então, para essa conversa, eu tenho aqui ao meu lado o Ross Cyril, que é CEO do Grupo IntelliPost. Bem-vindo, obrigado. E Rafael Cipriano Torres, que ele é diretor de canais digitais da PagMenos e Extra Farma. Então, para começar, eu já faço logo uma pergunta para vocês dois. Quero ouvir o ponto de vista de vocês dois. Quais são os principais destaques quando a gente fala no uso de inteligência artificial para aumentar as vendas no varejo? Boa. Prazer, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Acho que quando a gente fala em inteligência artificial para aumentar vendas no varejo, e pensando assim de uma forma até mais ampla, né, não pensando em e-commerce, mas varejo como um todo, acho que a gente já trabalha com inteligência artificial há algum tempo, né? Então, quando a gente fala em como é que as comunicações que a gente faz para o cliente, né, como a gente envia ofertas personalizadas, como é que eu segmento os clientes, como é que eu sei a jornada de compra dele, no sentido de que talvez ele esteja próximo a voltar a consumir aquele medicamento ou aquele abastecimento que ele precisa. Então, tudo isso já existe ali, algoritmos, né, que nos ajudam a impactar o cliente da melhor forma possível. Então, acho que essa é um uso de inteligência artificial que já tem há algum tempo no varejo e claro, novas tecnologias, novas formas de fazer surgem, mas isso já tem até algum tempo de maturação. Acho que, e uma outra que eu destacaria seria o próprio abastecimento, né? Então, ter o produto certo na loja certa e no momento certo, né? Acho que toda empresa de varejo ali trabalha com os seus algoritmos, tem ali já talvez um segundo estágio de inteligência artificial, um machine learning ali que vai aprendendo e vai melhorando esses algoritmos com base em alguns dados. Mas acho que esses dois casos de uso são os principais para o varejo no sentido mais amplo, né? De conseguir tirar a eficiência pensando sempre na visão do cliente, né? Em ter o produto para o cliente e também saber avaliar o momento certo para o cliente ir para a loja. Então, acho que esses dois são bem experimentados no varejo de forma geral. Boa tarde a todos. Bom, quanto tempo temos? Porque você pode falar por horas e horas sobre como que varejistas, empresas de e-commerce estão usando machine learning. Em resumo, tudo, em toda parte. E tem muito para ganhar, muito no jogo, ou perder. Vamos pegar o caso da Amazon. Antes da IntelliPost, eu estava na Amazon, cuidando da parte de última milha em todo o mundo. E, por mês, na média, eles têm 2,5 bilhões de visitantes no site deles. E cada porcentagem de uma taxa que eles usam, que o varejista usa, dos indicadores mais importantes, se chama taxa de conversão. Que porcentagem das pessoas que visitam seu site fazem uma compra? E eles ficam brigando por pontos percentuais, ou seja, se você só imagina, se aumenta em 1%, faz a matemática aqui, 1% de 2,5 bilhões é 25 milhões de mais compras. Com média de $50 como ticket média, estamos falando de 1,25 bilhões de dólares por mês a mais, por aumentar essa taxa de conversão, ou seja, 15 bilhões de dólares por ano. Muito para ganhar ou perder. Ou seja, Amazon e a maioria dos varejistas que realmente estão investindo nisso, eles medem tudo. Eles sabem de tudo. Sabem que você pesquisa, onde você clica, o que você coloca na carrinho, onde você fica mais tempo na própria tela, o que você compra.
E eles estão otimizando tudo. Cada ponto percentual vale muito dinheiro. Então, eles estão usando machine learning para otimizar isso. E cada experiência no site é customizado. Todo mundo nesse mundo que entra lá tem uma experiência pouco diferente. É customizado, não tem uma experiência. Ou seja, baseado no machine learning, eles customizam para otimizar, para aumentar a probabilidade que você faz uma compra. Vou dar uns exemplos aqui. Search, pesquisa de produto. Provavelmente as pessoas não sabem, mas Amazon é maior que Google em search quando você fala de produto. Google, ok, todo mundo conhece Google, o mestre que domina search, mas quando você fala de search para um produto, Amazon tem mais de 50% de share. E Google está na faixa de 30%. E tão importante porque quando um consumidor entra lá e eles fazem uma pesquisa, um search para um produto, 42% do tempo eles acabam fazendo uma compra. Isso é na Amazon. Sabe o que é na Walmart? 16%. Olha a diferença. É mais que dobro as vendas, mais que a receita por usuário, porque eles têm um time muito grande de inteligência artificial fazendo essa pesquisa sendo muito mais relevante para os consumidores. Outra área de machine learning dentro do site é recomendações de produto. É customizado para você. Não é uma coisa no geral, vamos tentar vender isso. Não. Baseado no que você pesquisa, onde você vai, quais produtos você vê, onde você clica. E pessoas parecidas como você, eles recomendam um produto que aumenta a taxa de conversão bastante. Como que funciona, por exemplo? Se o Rafael pesquisa para produtos A, B e C, e eu para produtos A, B e D, bom, vai recomendar C para mim e D para ele. Ou seja, machine learning está usado em toda a parte de customização no site, além de outros use cases como fraude, para reduzir fraude, atendimento via chatbot, para decidir se aceita ou não uma devolução. Você vai lá, eu quero devolver meu produto. Na hora, via machine learning, eles dizem, sim, de confiança, vamos permitir. Ou seja, em resumo, usa machine learning em todo aspecto do site e tem muito para ganhar ou perder. Ross, ainda sobre esse tema, e nas conversas que a gente teve aqui, a gente percebe que é uma dor no mercado, em vários pontos, seja no varejista, transportador ou em centros de distribuição. O monitoramento inteligente é um grande desafio para o mercado, né? Então, assim, quais os obstáculos e quais as possibilidades que o machine learning pode oferecer para um varejista, tanto na experiência de entrega quanto para aumentar vendas, né, que você mencionou um pouco agora? Sim. Bom, agora você está falando meu idioma, logística, que eu gosto de logística, né? Igual que machine learning tem um impacto grande na parte de site, de varejo, de vendas, igualmente está tendo um impacto grande na parte de logística, de transporte. Vamos começar no supply chain. O Rafael até mencionou a parte de supply chain. Os melhores varejistas estão usando machine learning para prever demanda. Quando que alguém vai comprar um produto X e quantos produtos cada dia, cada minuto, etc. E onde. E com isso, com essa informação, com esses modelos preditivos de machine learning, eles conseguem otimizar o estoque para que o estoque fique mais próximo do cliente, para chegar mais rápido a um custo mais barato, que eles conseguem repassar um custo de frete mais barato e chegar mais rápido. Então, parte de supply chain é um primeiro caso. Indo mais na sequência aqui, na parte de ship options, opções de frete, menu de frete aqui. Utilizando machine learning, você pode, isso que a gente está fazendo no Intelipost, a gente consegue até recomendar, otimizar melhor ship option para, de novo, aumentar essa taxa de conversão. Hoje em dia, quando você olha na média, 70% das pessoas, dos consumidores que entram, colocam produtos no carrinho, abandonam o carrinho. Ou seja, você faz todo esse trabalho, marketing, você traz eles para o site, tem um site legal, experiência legal, você convence eles de colocar produtos no carrinho.
e aí você perde. Putz, é a maior frustração. Você está no final do fundo e você perde o cliente. 70% abandonam. E o número um motivo é frete. Eles não gostam, eles não acham a opção de frete suficiente. Ou devagar, ou muito caro. 45% abandonam por causa disso. Então, você tem que ter ótimas opções de frete. E usando machine learning, você pode otimizar. Putz, eu sei com 95% de probabilidade que de São Paulo para Salvador, a gente consegue entregar em 2 dias. Mas você negocia com seu parceiro, sua transportadora, 4 dias. Então, em lugar de aparecer 4 dias e perder vendas, bota 2 dias. Com machine learning, você consegue otimizar o prazo, balanceando, claro, o SLA de entrega dentro do prazo. Terceiro use case em logística é roteirização. Otimizar a roteirização para ser mais eficiente e para ter melhor qualidade de entrega. Entrega dentro do prazo, sem problemas. Então, machine learning é bastante útil nesse caso. E, por último, aqui, hoje em dia, você consegue prever com machine learning quando que seu produto vai chegar. Antes, sem machine learning, era, ok, você pediu um produto na segunda, vai chegar dentro de 5 dias. Fica aí esperando, beleza? Tudo bem? Hoje em dia, não. Os melhores varejistas, utilizando dados, utilizando machine learning, consegue prever com cada vez uma janela mais fechada. Ou seja, você pede na terça, vamos entregar seu produto na quinta-feira entre 3 horas e 5 horas da tarde, usando machine learning. E cada vez essa janela vai ficar mais próxima, mais fechada, mais precisa. E além disso, não é simplesmente na hora de promessa, quando você está no carrinho, toda hora, está rodando. E se tem um imprevisto de trânsito, de manifestação, ou o que for, consegue atualizar e avisar o cliente. Então, tendo essa transparência com seu cliente, sendo proativo, falando, desculpa aí, não vai mais chegar na quinta-feira entre 3 e 5, vai chegar entre 6 e 8 horas na quinta. Peço desculpas, mas essa transparência, essa proatividade de comunicação, você cria confiança e se melhora a experiência para o cliente. Agora falando sobre experiência e essa sensação, né, do consumidor, Rafael, queria compartilhar um dado com vocês. Para 56% dos consumidores online, o nível de satisfação com uma loja é muito influenciada justamente pelo serviço de entrega, né? Isso é um resultado de um relatório de tendências do e-commerce no Brasil, feito pelo Capterra. Então, Rafael, como a tecnologia nas operações logísticas, mais especificamente, pode ser usada para melhorar justamente a experiência do consumidor, né, que o Ross mencionou agora também? Boa. Acho que o Ross, inclusive, já abordou bastante pontos, mas acho que dando um passo aqui, falando um pouquinho do pharma, né, do varejo farmacêutico, de onde eu venho, acho que o pharma ele tem uma característica de estar com uma capilaridade muito grande. Então, a gente está muito próximo do cliente, né? Então, a gente tem, na Pague Menos e Extra Pharma, a gente tem 1.600 lojas. Em algumas regiões, a gente tem muito adensamento de lojas. Então, a gente está muito próximo do cliente. Então, isso já é um fator positivo, né? Mas acho que o ponto de como a tecnologia pode ajudar é de como é que a gente usa esse fator positivo do canal Pharma para conseguir fazer o que o Ross comentou aqui, de cumprir a promessa de valor que a gente fez para o cliente, né? Porque eu posso estar muito próximo, eu posso ter até várias lojas próximas para atender o pedido do cliente, mas como é que eu faço a decisão de qual a melhor loja, né? De como eu faço esse direcionamento do pedido do cliente para essa melhor loja, não só falando de redução de despesas ou de controle um pouco mais de custos, mas também de qualidade. Então, dando um exemplo prático que é difícil, mas acho que é um ponto para pensarmos, às vezes eu tenho uma loja que está mais próxima do cliente, mas não necessariamente ela é a melhor no sentido de nível de serviço. Então, ela não é a que separa mais rápido, ela não é a que entrega mais rápido, por XYZ motivos, como, por exemplo, ela é uma loja que se dedica muito ao atendimento físico, porque ela está numa região de comércio, enfim, que os clientes passam e usam muito esse serviço. Então, ponderar entre essa loja e uma outra que talvez esteja um pouco mais distante, mas que consiga entregar no nível de serviço melhor ou
seja por meio de base de dados, sendo indicadores de evolução de desempenho do atendimento das lojas, isso é uma forma como a tecnologia pode nos ajudar a garantir a promessa de entrega para o cliente. Acho que entender também a questão que o Ross comentou de aprender com o cenário, né? Aprender com o contexto. Então, muito provavelmente, quando o cliente faz um pedido muito à noite ou muito mais tarde da noite, às vezes ele está num cenário ou numa jornada de um pouco mais emergencial. Então, muitas vezes ele não está muito preocupado com o preço, mas ele está preocupado muito mais com a entrega rápida, com ser atendido naquele momento. Já tem outras jornadas, conforme a sexta, que são jornadas mais de abastecimento. Então, usar toda essa base de dados que é gigante no varejo, porque você tem muitos clientes, muitas jornadas e cenários, para tentar, daí, prometer de forma personalizada ou diferente para cada um dos clientes o que ele precisa, nos ajuda a reduzir até a taxa de abandono que o Ross comentou. É toda uma jornada, não é simples, né? Mas eu acho que a tecnologia e todos esses algoritmos, essas soluções que a gente busca, nos ajudam a trabalhar esses cenários. Rafael, agora você mencionou, né, o mercado farmacêutico ele tem suas peculiaridades, porque justamente se você entrou na farmácia para comprar um remédio, geralmente você precisa dele para tomar logo, né? Então, qual que é a principal diferença entre o mercado varejo mais aberto e especificamente o farmacêutico, né? O que vocês têm que fazer porque vocês têm que ter uma precisão maior, uma análise mais rápida para entregar geralmente no dia, né, um remédio. Então, quais são essas diferenças no mercado mais aberto com o farmacêutico? Acho que a principal diferença é realmente a jornada, né? Então, a jornada de um cliente de medicamento ou que necessita, que está com uma receita, que acabou de vir de um pronto-socorro ou algo assim do tipo, ele é uma jornada mais imediata. Então, você tem que atender o cliente de uma forma mais rápida e eficaz. Isso seja na loja física, seja no e-commerce, tá? Então, se eu tenho uma receita na minha mão e vou na loja física e peço aquele produto, se eu não tiver o produto no estoque, se eu não tiver disponível, ali eu já frustrei a jornada dele e provavelmente eu posso perdê-lo para outro concorrente. Como trabalhar isso? A gente pode ter ferramentas de também entregar na casa do cliente, trabalhar com estoque infinito, enfim, outros pontos. Mas acho que a principal diferença é realmente a jornada. A gente tem jornadas que são de emergência e rapidez e tem jornadas que são mais de abastecimento, que o cliente não está muito preocupado com o prazo de entrega. Ele está muito mais, é uma compra de abastecimento, é uma promoção que ele viu e que ele vai guardar um estoque e reservar para que ele use num período maior. Então, acho que entender um pouco desse mix aí entre esses dois tipos de jornada dentro do nosso cenário é um ponto importante para atender as expectativas do cliente. Agora, uma pergunta endereçada para os dois, né? Eu queria uma análise de vocês dos impactos da digitalização nas operações logísticas, né? Como que vocês veem a aderência do mercado, por exemplo, os obstáculos, o que falta para ter uma adesão ainda maior? Queria que vocês traçassem um panorama. Acho que é um caminho que vem cada vez mais naturalmente, né, ganhando maturidade. Acho que, pensando nas nossas operações logísticas, temos 1.600 lojas em quase 400 cidades do Brasil e a gente tem os mais variados tipos de prestadores de serviços logísticos, né? Então, tem desde empresas que são mais robustas e mais profissionais, desde prestadores de serviços que são pessoas físicas ou pequenos empreendedores. Então, cada um tem um pouco sua maturidade também de como é que está nesse avanço tecnológico. Então, você conseguir trabalhar com todos eles, mantendo padrões e formatos, tem aí a sua dificuldade. Acho que talvez assim, um dos pontos maiores para a gente conseguir, até mesmo nesses pequenos, educá-los para que a gente consiga gerar base de dados e que ajudem a gente a cumprir a promessa de entrega para o cliente, desde os maiores de a gente trabalhar com integrações e também fazer essa integração entre toda a cadeia, né? A farmácia, o entregador e o cliente. Bom, de novo, é tudo. Ou seja, antes de ter todos esses dados, tudo foi feito à mão. As rotas, auditoria, etc. É mega ineficiente.
operando logística. E logística é atrasado do que a parte de varejo que a gente falou. Da década de 2000 para 2000 e até 2010, 2012, a grande foco dos varejistas era no site, na experiência do site. E mais ou menos ignoraram a parte de logística, não investiram tanto na logística. Era terceirizar, ou dá para UPS, Correios, USPS, e você vira, entrega meu pacote, por favor, avisa se chegou ou não. Foi muito falta de investimento, falta de dados. Os últimos 10 anos, para mim, mudou muito o foco. Porque hoje em dia, os maiores varejistas já têm grande seleção de produtos. Tem preços bons, ou seja, cada vez mais com scrapers, com crawlers, o preço fica muito parecido. E tem bom atendimento, ou seja, eles já investiram bastante, mas ignoraram por muito tempo a logística. E para mim, quem vai ganhar e se diferenciar agora e no futuro vai ter a melhor experiência de entrega. Mais rápido, mais barato, melhor experiência. E o impacto financeiro é muito grande. As pessoas não percebem. Quando muitas pessoas pensam de logística, a primeira coisa que sai na cabeça é custo. Como que a gente reduz custo e entrega mais rápido? Mas essa experiência é até mais importante. Quando eu estava no Amazon, a gente fez um estudo. Se chama Downstream Impact. Ou seja, depois de um certo evento, o que acontece com o comportamento daquele consumidor? E no evento que me importava, porque era meu negócio, é uma falha na entrega. Ou seja, quando um cliente compra, você faz uma promessa para esse cliente. Eu vou entregar esse produto na quinta-feira, de novo, entre 5 e 7 horas da noite. Você está fazendo uma promessa. Se você não cumpre sua promessa, o cliente te castiga. Te castiga muito forte com dólares. Ou seja, depois de uma falha de entrega, definido como se não entregou o produto quando o cliente estava querendo, onde e até como, eles gastam menos 4,3% nos próximos 12 meses. Faz essa matemática. É muito dinheiro. No caso do Amazon, bilhões de dólares de receita, fora de ter mais churn, fora de perder clientes Prime. Ou seja, muitas pessoas em varejo, eles não dão tanto valor que devem à experiência de entrega. E só foco na redução de custo, que é importante. Mas, para mim, é importante que mais foco é dado nessa área de experiência de entrega e aumenta as vendas, além de reduzir custos. E esse processo que a gente está passando, esse foco em logística, está permitindo aos melhores varejistas aumentar muitas vendas, além de reduzir os custos e entregar uma experiência muito melhor para o cliente final. Rafael, agora me surgiu uma dúvida, né? Nas lojas, proximidade com o cliente, novas alternativas que têm sido implementadas, inclusive, por diversas farmacêuticas, né? Que é, por exemplo, um atendimento por WhatsApp, fazer uma entrega por WhatsApp. O Brasil tem seus problemas, né, de conectividade, assim, para alguém acessar um site, às vezes é muito distante da realidade, mas falar para o WhatsApp e mandar uma mensagem para a farmácia é mais fácil. Como vocês têm observado esse tipo de venda e para integrar com o e-commerce, por exemplo? A gente vem observando muito de perto. Acho que na PagMenos, né? A PagMenos é uma empresa nasceu no Nordeste, né? A matriz fica em Fortaleza e atua muito fortemente no Norte e Nordeste, sendo o maior share nessas regiões. E acho que todo o canal Pharma, quando começou a falar de digital, assim, pré-pandemia e todo mundo já era um pouco digital, porque todo mundo tinha uma coisa que chamava telefone. Então era muito comum, pelo menos na minha infância mesmo, me lembro de meus pais ligavam à farmácia e pediam o produto, e o produto chegava na sua casa por meio de uma entrega. Lá naquela época nem se falava em digital, mas aquilo ali já é uma operação digital, né? É uma operação que não está acontecendo ali na loja física. Então, isso até hoje é muito forte. Acho que no Norte e Nordeste até mais do que aqui no Sudeste, por exemplo. Então, a transição do telefone para o WhatsApp, eu acho que é uma tendência natural e é uma tendência que já se acelerou muito com a pandemia. Então,
a pandemia trouxe uma mudança brutal nesse tema de delivery de proximidade. Então, hoje, quase toda farmácia que você passa em frente tem um númerozinho lá de celular que você pode salvar na sua agenda e fazer um pedido por ali. Acho que a gente está num próximo passo ali, numa próxima janela, que talvez, e que a gente ouve muito falar, aqui, até mesmo no fórum, que é o e-commerce conversacional, né? Então é como a gente pega a cultura que começou lá do telefone, transforma no WhatsApp e agora talvez até casa com o WhatsApp ou de uma outra ferramenta com o e-commerce. Então, acho que é um caminho natural, assim, é um caminho que a gente vai observar muito aí nos próximos meses, anos, que é um efeito que veio com a pandemia, que se somou mais, né, nesse tema do WhatsApp e que realmente vem para ficar. Assim. É uma ferramenta muito, muito poderosa. Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso talk. E agora eu gostaria de algumas considerações finais de vocês. Citar os principais motivos para adotar o Machine Learning e dicas para o empreendedor que ainda não consegue ou que não tem essa visão de como utilizar esse tipo de ferramenta, esse tipo de plataforma. Boa, acho que o Ross comentou os 2 pontos para a gente fazer uso dessas ferramentas, né? E eu acho que é muito natural a gente começar pela redução de despesas, né? Quando a gente falar uma operação de e-commerce, um dos custos maiores que a gente vai ter que ter é com a entrega final. Então, isso pesa bastante no nossa DRE. Mas acho que é realmente separar um pouco essa visão de atender o cliente e garantir a promessa do que garantir a promessa que a gente tem para o cliente, né? Então, cumprir aquilo que a gente prometeu. Isso é importante porque isso gera recorrência, isso vai fazer com que ele volte àquela operação nossa do digital ou mesmo na loja física. Existem estudos que corroboram aqui o que o Ross falou de se você erra uma vez, o cliente até tenta uma segunda, talvez uma terceira ele não volta para o seu canal. Então, trabalhar essa garantia é o que vai te levar para uma perpetuidade ou para uma recorrência maior do cliente nos seus canais. E eu acho que a outra visão é realmente a otimização / redução de custos, né? Que ela também é muito importante para o varejo. Varejo tem margens baixas, a gente tem que trabalhar no nível de eficiência muito bom, muito ótimo. E com certeza o uso de tecnologia nos ajuda a conseguir executar de uma forma mais ótima e melhor. Mas acho que as duas coisas têm que andar juntas. E acho que a dica final, e corroborando aquelas palavras, é focar... antes de focar no segundo, focar muito no primeiro tema. É o cliente, né? Ter a visão de cliente, ter a visão de como você pode atender o cliente e garantir que o cliente vai sair satisfeito da sua experiência, porque isso, no final do dia, também vai se reverter em eficiência para o seu negócio. Perfeito. Bom, eu diria que, repetindo aqui, quando você é varejista, o que você quer? Você quer basicamente 3 coisas. A gente nos organiza na IntelliPost em 3 pilares de benefícios que a gente tenta de proporcionar para nossos clientes. Reduzir o custo e melhorar a eficiência operacional, aumentar suas vendas e melhorar a experiência de entrega. Machine Learning leva esses 3 frentes para outro patamar. Você pode, você deve, lógico, tentar fazer essas 3 coisas sem Machine Learning, mas Machine Learning permite levar no outro patamar. Para fazer isso, você precisa de dados, muitos dados. O Machine Learning, para ser sinal, todo mundo está hoje em dia falando de Machine Learning como se fosse uma coisa nova, não é? Machine Learning existe décadas e décadas, 30, 40 anos estão fazendo Machine Learning. O que é diferente hoje, os algoritmos são muito mais poderosos e tem muito mais dados e muito mais poder, né, de computação para fazer aquilo. Para fazer Machine Learning, precisa de muitos dados e muito poder de computação. E todas as empresas de menor porte, eles vão ter dificuldade de fazer Machine Learning, porque não tem os dados, não tem o know-how, não tem a expertise. Isso eu diria que o maior valor que a IntelliPost traz. Meu maior ativo de empresa são os dados. A gente tem bilhões de dados. Operando 10 anos no mercado com tantos clientes,
Hoje em dia, mais de 600 clientes e 10 anos de histórico, temos bilhões e bilhões de dados. Além do Mercado Livre, a gente tem o segundo maior número de dados. Isso nos permite de desenvolver modelos de machine learning que outras empresas não podem. Isso que você precisa. Então, deve focar nessas três coisas, sim, mas o futuro para mim é machine learning. Leva todo mundo para outro patamar de reduzir custos, melhorar essa experiência, como falamos, e aumentar suas vendas. E quem não quer essas três coisas? Perfeito. Bom, gostaria de agradecê-los, Ross, Rafael, pela presença. Palmas para eles, por favor.